Fala, gente, boa tarde! Estamos começando o programa Tarde Boa, na minha, na sua, na nossa TV Evangelizar. Hoje, quarta-feira mariana, aqui na TV Evangelizar, e nós temos um quadro muito importante, de grande valia, que é justamente o autismo. E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre isso, vamos falar sobre a hiperatividade e impulsividade, tá? Então daqui a pouco o doutor estará aqui com a gente, doutor Anderson, daqui a pouco conosco, tá bom? Mas vamos lá, roda o VT. Meu povo amado de todo o Brasil, Curitiba, região metropolitana. Eu falei, roda a vinheta, acostumado VT, era vinheta, mas não tem problema. Quero acolher você de Curitiba, região metropolitana. Quero acolher você aí de Maringá, você lá de Fortaleza, você que nos acompanha em Olinda, Recife, pelo canal 47. Quero acolher você que nos acompanha pela Sky TV e pelas nossas plataformas. Quarta-feira nós sempre falamos sobre o autismo. Já estamos falando aí sobre esse tema tão relevante. Tantas pessoas que, ao descobrir, tantas famílias ficam com medo, ficam com receio. E nesse momento, a informação ela é muito importante. Mas, para abrir, como introdução para o nosso assunto, nós vamos acompanhar agora esse vídeo. Gente, nós vamos acolher aqui agora o doutor Anderson, ele que vai justamente nos ajudar, ele que é neurologista pediatra. Olá, doutor Anderson, boa tarde, seja bem-vindo ao programa Tarde Boa. Boa tarde, William, é uma satisfação estar aqui com vocês, falar de um assunto tão importante quanto o autismo associado ao TDAH. Doutor, essa questão da hiperatividade, impulsividade, não é algo simplesmente do autismo, né? As pessoas que têm aí o TDAH têm também esses sintomas, né? Sim, o sintoma de impulsividade, hiperatividade é mais típico mesmo do TDAH. Alguns pacientes que têm o TEA podem, por conexões neuronais típicas, né? Porque algumas regiões do cérebro do autista também permite com que haja um controle menor dos impulsos, tenham sintomas semelhantes ao de uma pessoa com TDAH, e às vezes é difícil separar esses sintomas e separar os diagnósticos, né? Então é muito comum crianças dentro do espectro autista terem comportamentos como hiperatividade, impulsividade, desatenção, falta de concentração, que são os sintomas núcleo-chave do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O meu filho, doutor, ele tem também, né, o autismo, e nós conseguimos aí diagnosticá-lo, digamos, o laudo tá indo para 2 anos. Mas num primeiro momento nós achávamos que ele tinha TDAH, né, e a busca ali foi justamente pelo TDAH. E o que fazer? O que o pai e a mãe fazer nesse sentido para conseguir... Não, aqui é TDAH, aqui é o autismo. De fato, tem que procurar o especialista, né? Isso, existem várias estratégias para a gente chegar a essa separação, né? Ou até mesmo união, porque é comum as duas coisas ocorrerem no mesmo paciente. Uhum. E as estratégias são, além de ouvir a própria família, ouvir os terapeutas que já atendem a criança e, eventualmente, a escola e, mais eventualmente ainda, fazer uma avaliação neuropsicológica. Essa é uma estratégia mais moderna em que a criança passa por uma porção de testes
E esses testes são observacionais e às vezes algumas perguntas das pessoas que ficam com essa criança e se traduz o comportamento em números. E ao traduzir esse comportamento em números, a gente consegue avaliar com mais detalhe o quanto que um comportamento ou outro afeta a vida dessa criança. O doutor, e falando justamente sobre essa questão de afetar o comportamento, quais são as dificuldades, né, que no caso a hiperatividade, a impulsividade, pode gerar aí, digamos assim, comprometer num relacionamento social? Tanto a criança que tem o autismo ou que tem TDAH, ou a criança que tem os dois? Uhum. Tanto as pessoas que têm um TDAH quanto as pessoas que têm TEA acabam tendo problemas ou disfunções na comunicação social, na habilidade de trocar informações com os outros e tal, mas por questões diferentes. O cérebro do autista, ele tem um bloqueio desse processo de socialização e ele precisa passar por um treinamento de como fazer melhor isso. Enquanto normalmente do TDAH, essa dificuldade está por simplesmente impulsivamente não conseguir manter o turno conversacional, então ele fala mais rápido do que deveria, se intromete na conversa dos outros, faz momentos inadequados, né, ou é o intruso da conversa, e isso acaba gerando alguns conflitos sociais. Mas no autismo, o problema central é a própria socialização. A criança tem dificuldade de entender como fazer isso. E quando entende, tem dificuldade de executar como fazer essa relação social. Enquanto o TDAH, ele até sabe como, mas tem uma pressão tão grande para ele, ser impulsivo e fazer as coisas sem pensar, que atrapalha nas relações. E às vezes uns coleguinhas dizem, puxa, esse cara ali me atrapalha um pouco, e daí se afasta um pouco e tal. E as relações começam a ficar conflituosas. É aquela expressão que a gente fala, a criança começa a ser o patinho feio da turma, né? Daquele ambiente social. Mas, doutor, em questão da criança com autismo, né? Qual é o momento que ela fica mais inquieta? Essa é uma boa pergunta, William. Os autistas, eles têm uma característica bem peculiar, que é uma dificuldade de processar determinadas sensoriedades. Então, o som às vezes incomoda, o barulho de uma furadeira ou de um liquidificador, eventualmente a textura de alguns objetos, a textura de algum alimento, o cheiro de alguma comida, né? E essas sensoriedades trazem uma angústia, uma sensação de mal-estar, e essa própria sensoriedade pode gerar uma inquietação, uma agitação, que pode parecer mesmo como um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, né? Doutor, o tratamento pode amenizar, digamos assim, diminuir esses comportamentos, né? Na verdade, a terapia já é para isso, né? Isso. No autismo, a terapia comportamental é a base central para o tratamento, né? Então, a gente precisa de uma terapia intensiva, de qualidade, precoce, começando o quanto antes, para ter eficácia no médio e longo prazo. E essa terapia já vai contornar as questões sensoriais, vai contornar as habilidades que envolvem o impulso, a conversa, a comunicação. Entretanto, em alguns momentos, em algumas situações muito específicas, é possível usar algum medicamento que vai trazer um comportamento um pouco menos irritável, um pouco mais tranquilo, um tempo de espera um pouco maior, que vai ajudar até mesmo no processo terapêutico. Doutor, muito obrigado aqui pela conversa, obrigado aí, muito esclarecedor, né? Eu tenho certeza que tantas pessoas nos assistindo em casa, a hora pode estar achando que isso faz parte do TEA e às vezes é do TA, enfim, tem que buscar ajuda, tem que buscar um especialista. Muito obrigado pela sua participação, quero deixar aqui a sua palavra final. Muito obrigado, William. Eu que agradeço a oportunidade. Esse tema é extremamente importante. Parabéns pelo teu trabalho e uma boa tarde a todos vocês. Obrigado, gente. Que alegria. Tá aí o doutor. Olha, gente, como é relevante como é importante nós falarmos sobre esses assuntos. No caso do meu filho Gabriel, né, que tem o nível de suporte 1, nós começamos a busca ali, nós pensávamos que ele tinha o TDAH, né?
Só que nós percebíamos que ele não tinha dificuldade de distração, pelo contrário, ele tinha hiperfoco, né? Que é outro assunto. E aí fomos atrás do especialista até conseguir chegar aí ao diagnóstico. Hoje o Gabriel faz aí terapia todas as semanas e tem sido de grande valia, tem crescido, tem amadurecido, tem aprendido a se comportar melhor na escola, enfim, na sociedade. Então, nós precisamos buscar ajuda, nós precisamos buscar conhecimento. E olha, nós vamos acompanhar agora, falando, independente se a criança tem autismo, tem TDAH, a situação, esse vídeo fala justamente o respeito por todas as pessoas. Você vai acompanhar, que vídeo fofo, gente, justamente a consideração pelos nossos avós, nesse caso pela nossa vovozinha. Nós vamos acompanhar o VT e aí depois eu comento mais um pouco, vai lá. Opa, tô de casa, opa, benção. Tá bom? Trouxe um salgado pra lá comer aí, um cervejinho, salgadinho, um cervejinho, um refri, pode ser? Pode sim. Oh, coisa boa. O que está acontecendo? Refri. Pô, ela tava chamando, vem. Pronto. A bota lá em cima da mesa, tá bom? Tá lá. Tá bom. Pronto. Coincidência do trem, rapaz. Não tem o que ouvir, você tem negócio, viu? Coincidência. Rapaz, eu não tô sabendo de nada. Quer olhar? Nada. Senta. Você sentar? Oh, meu amor. Que foi, minha filha? Oi, vó! Benção, amor. O que você tá fazendo comigo, hein? Vovó. Benção, vó. Tomar café da tarde da senhora. Vem nessa bola. Né? Eu vim comer com a senhora. Oi. Ah, tô falando demais. Foi. Deus abençoe. E a toquinha que é? Não quer isso, né? Não, eu não sei esse negócio é oferta, viu? Olha, filha. Olha a papinha. Vai trazer Uma papinha pra nós só uma tomar. toquinha? Oi. Meu Deus do céu. Que é isso, Gabi? Hã? Que maravilha, eu fiquei aqui, primeiro começar, né? Cada neto que entrava ali, que isso? Mas eu fiquei lembrando da minha avózinha aqui, família numerosa, hein? Quantos netos a avózinha ali tinha. Mas eu lembrei da minha vovó, Noberta, que faleceu em 1991, eu tinha 11 anos. Lembrei dela fazendo paçoca no pilão, uma comidinha tão gostosa, deliciosa. Ela colhendo café no fundo da casa dela, abacate, tirando abacate. Foi me vindo muitas lembranças. Aí depois eu comecei a lembrar da minha outra vovozinha, Dejanira, que faleceu em 2014. Eu já estava com 34 anos, mas eu pude fazer parte dos últimos instantes da vida dela. Ali em 2014, levar para o médico, levar para o hospital. Inclusive eu vi ela falecendo, né? Foi um momento muito duro, mas ao mesmo tempo foi um tempo que eu estava ali presente. Então aproveite, valorize o vovô, a vovó. Essas pessoas precisam muito ser amadas. Essas pessoas já dedicaram toda uma vida por você. Então você, neto, faça a sua parte. Eu me lembro, só mais um fato para a gente encerrar, mesmo que esse bloco estoure. Minha vovozinha Dejanira, ela faleceu em 2014 e o sonho dela
Eu achava brega pra caramba. Era aquele carro chegar cantando, com música, com fogos, com bexiga, não sei qual que é o nome, agora não me lembro, mas chegava como uma serenata, aquele carro chegava na porta e era o sonho dela. E ali, um mês antes, praticamente, no aniversário dela, nós fizemos isso na garagem da casa dos meus pais e fizemos uma telemessagem, a equipe me ajudou aqui, ó, e realizamos o sonho. 75 anos, ela teve telemensagens e um mês depois ela faleceu. Então, assim, valorize o vovô, valorize a vovó. Essas pessoas precisam ser muito amadas e cuidadas aí no restinho de vida, tá bom? Vamos pro intervalo, o programa Tarde Boa. Daqui a pouco estaremos de volta. A TV Evangelizar também está no Instagram. Segue a gente por lá. Estamos de volta, meu povo amado e querido, Tarde Boa. Aqui na TV Evangelizar, de terça a sábado, sempre no mesmo horário. 5h30, um programa mais leve, um programa reflexivo, um programa de risada, uma mensagem, informação. E falando sobre informação para você ficar conectado, ligado, antenado, vamos ao boletim de notícias. Boa tarde, William. Uma nova onda de calor chega ao Brasil nesta sexta-feira, dia 28, e deve durar até o dia 5 de março. As temperaturas podem passar dos 40 graus, batendo novos recordes em várias capitais. Porto Alegre deve ser a mais quente, com máximas de 39 graus. No leste do Rio Grande do Sul e na Campanha Gaúcha, os termômetros podem chegar aos 43 graus. No Sudeste, São Paulo pode atingir 34 graus, que são 5 graus acima da média para este mês. No total, pelo menos 7 estados serão impactados, como Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Com as altas temperaturas, vale redobrar os cuidados com a hidratação e a exposição ao sol. Cientistas explicam por que Marte é vermelho. Pesquisadores descobriram que a coloração avermelhada do planeta pode ser resultado da ferrugem formada por uma reação de composto de água e oxigênio. Antes acreditava-se que a cor vinha da hematita, um mineral seco e sem relação com a umidade. Mas agora, análises de missões espaciais apontam para a ferrihidrita, um mineral rico em água, como a principal responsável pela poeira marciana. Os dados vieram de missões da NASA e da Agência Espacial Europeia. O estudo foi publicado na revista Nature Communications. Eu volto com você aí no estúdio, William. Estamos de volta, minha gente. Olha, notícias, mas agora nós vamos acompanhar o que está em alta nesse Brasilzão de meu Deus, nesse mundão de meu Deus. O que está, como diz aí, bombando, estourando, em alta. Vamos acompanhar. Retorno ao trabalho presencial e híbrido cresce no Brasil. Esse modelo, com mais dias no escritório, está em ascensão no Brasil, de acordo com uma pesquisa realizada pela Swile em parceria com a Leme Consultoria. O levantamento revela que 65,9% das empresas adotam estes formatos, enquanto apenas 13,3% mantêm um regime 100% remoto. Para estimular essa transição, as empresas estão investindo em benefícios como o Vale Combustível, que cresceu 203%, e o auxílio automóvel, que teve também um aumento de 76%. Além disso, a retomada do trabalho presencial visa fortalecer a cultura organizacional e promover a integração das equipes. Tendência propõe transformar pelos de gatos em elemento fashion. A nova tendência entre os amantes de gatos, conhecida como a catcore, está ganhando destaque ao transformar os pelos deixados pelos felinos nas roupas em um elemento fashion. Em vez de esconder esses pelos, a proposta é incorporá-los ao visual diário, ressignificando-os com parte do estilo pessoal. Assim como outras modas que abraçam imperfeições, como roupas amassadas ou desgastadas, o catcore celebra a autenticidade e a conexão dos tutores com os seus gatos, tornando os pelos uma declaração de amor e expressão de identidade.
Preço dos ovos sobem até 50% em todo o Brasil. O preço dos ovos no Brasil teve um aumento de 50% em várias regiões, de acordo com dados da Associação Brasileira de Supermercados. O crescimento nos preços foi impulsionado pela alta demanda, com consumidores buscando o ovo como alternativa ao aumento das carnes bovina, suína e de frango. A expectativa é que os preços continuem subindo, especialmente com a chegada da quaresma, período em que tradicionalmente eleva o consumo dos ovos. Você conferiu aí, o quadro Tá em Alta aqui no nosso programa. Lembrando que de segunda a sábado, 10 horas da noite, tem programa Experiência de Deus com o Padre Reginaldo Mazzotti. Segunda a sábado, 22 horas, Experiência de Deus com o Padre Reginaldo. Mas antes de encerrar o nosso programa, meu povo, eu quero compartilhar com vocês esse lindo vídeo, tá? Gente, que vídeo lindo, uma linda reflexão, eu tenho certeza que vai tocar o seu coração. Vamos ver. O ano era 1992, um tempo em que as manhãs começavam com o canto dos galos e o cheiro do café passado no coador de pano. A vida era mais simples e talvez por isso mais feliz. As crianças corriam descalças pelas ruas de terra, suas risadas ecoando pelos becos e quintais, enquanto brincavam de esconde-esconde, pega-pega ou empinavam pipa. Não havia tecnologia para roubar a atenção, apenas a alegria genuína de ser criança. As famílias se reuniam na mesa, e mesmo que o pão fosse pouco, o afeto era abundante. A televisão tinha poucos canais, mas as histórias contadas pelos avós ao redor da mesa ou na calçada à noite eram mais emocionantes que qualquer novela. Naquele tempo, o respeito pelos mais velhos era lei, e as crianças aprendiam desde cedo o valor de um bom dia e de um obrigado. As ruas eram palco de amizades verdadeiras. Os vizinhos se conheciam pelo nome, dividiam o que tinham, e as portas ficavam abertas, porque não havia razão para desconfiar. A vida acontecia fora de casa, longe das telas. As pessoas conversavam olhando nos olhos, riam alto, compartilhavam histórias e sonhos. Em 1992, o tempo parecia correr mais devagar. As tardes eram marcadas pelo som da rádio tocando sucessos da época, enquanto as mães lavavam roupa no tanque ou cozinhavam para a família. À noite, a lua iluminava as ruas e as crianças dormiam cedo, cansadas de tanto brincar, sonhando com um novo dia. Hoje, ao olhar para trás, parece que deixamos algo importante pelo caminho. Os valores daquela época, como o respeito, a humildade e a simplicidade, foram sendo substituídos por pressa e distrações. Perdemos o hábito de olhar nos olhos, de agradecer, de viver de verdade. O ano de 1992 nos lembra que a felicidade não estava nas coisas, mas nos momentos, nos abraços, nas conversas, nas brincadeiras de rua. Era um tempo em que as pessoas tinham pouco, mas eram ricas de coração. E talvez seja a hora de resgatar um pouco daquele espírito, de lembrar que o que realmente importa são os laços que construímos e os momentos que vivemos. Porque no fundo, o que faz a vida valer a pena nunca esteve na modernidade. Está, e sempre esteve, na simplicidade de ser humano, de viver com o coração aberto e os pés no chão. Olha, passou um filme aqui na minha cabeça. 90% do que passou nesse vídeo aí eu vivi. Ora na minha casa, ora na casa dos meus avós, ora na roça, no sítio. Que coisa boa. Cuidado com os abraços que você não deu. Cuidado com os beijos que você não deu. Cuidado com o perdão que você não deu. Vamos valorizar mais o tempo. Vamos viver com mais intensidade e sem tanta pressa. Vou repetir. Vamos viver de forma mais intensa, porém sem tanta pressa. Essa é a mensagem do programa Tarde Boa. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe o seu finalzinho de dia. Espero por você amanhã, quinta-feira, aqui na TV Evangelizar. Grande abraço.